Mano, primeiro você me ouve e depois você fala alguma coisa, beleza? Mas vamos entrar nessa linha de raciocínio, tá? Trabalhar com criatividade me mostrou uma parada muito engraçada. Muitos desses criativos só pensam na perfeição de tudo. E se isso não for perfeito mesmo, já é um desastre. Tem vergonha de lançar algo que não seja 100% perfeito, porque, né, joga régua lá em cima. E quando você joga régua lá em cima, demonstrando que só vai mostrar a sua criação pro mundo quando ela estiver nesse nível de perfeição, você só faz com que ele fique estagnado. Porque, né, sempre falta algo. Nunca tá satisfeito pra você. E a parte mais engraçada vem agora. A parte mais cômica vem agora. Porque alguém que seja menos criativo do que você, vamos colocar muitas, mas muitas aspas nisso mesmo, né? Porque criatividade é algo muito abstrato para se comparar. E bem relativo também. Se essa pessoa ela dá vida a um projeto similar, ela pode conseguir resultados melhores do que o seu pelo simples fato de colocar no ar. Simplesmente. É foda, né? É foda. E aí, no final das contas, só mostra que a ideia perfeita, ela não existe. Não existe se não tiver execução. Se tudo for ficar no mundo das ideias, lascou. Porque eu, por exemplo, eu tenho um caderno de ideias que eu vou escrevendo desde, sei lá, do meio da pandemia. E eu fui colocando nesse caderno ideias de vídeo, ideias de foto, ideias de shooting, ideias de fashion film que eu gostaria de fazer. E eu acho que de todas essas ideias que eu coloquei desde a pandemia até agora, eu acho que eu não coloquei 20%, tipo, em prática. Mas pelo motivo, procurando o motivo exato. Ah, porque eu não tinha o equipamento correto, eu não tinha o espaço ideal, eu não tinha o tempo pra fazer, um tempo livre pra fazer com que isso acontecesse. E pra falar a verdade, muitas vezes também era bem relacionado a ego também, né? De pensar o que os outros iam achar, do que eu ia fazer e etc. Mas meio que esses cadernos dessas ideias, no final das contas, não serviu pra nada, porque eu não coloquei nada em prática. Então, assim... no final das contas não serviu pra porra nenhuma. Ia servir de fato se eu colocasse isso em execução. Se eu trabalhasse, conseguisse fazer com que esses projetos saíssem do papel e eu tivesse algo material disso pra mostrar. Seja pra minha família, meus amigos, colocasse na internet mesmo. E através disso ir lapidando as coisas. Que eu acho que é a forma mais coerente, mais correta de fazer. Porque não me adiantou de nada no final das contas ter um caderno cheio de ideias e não conseguir colocar nada à vida. Mas assim, a execução também é difícil pra cacete, tá? Não vou ficar aqui romantizando esse tipo de esforço, sabe? Porque eu já até conversei com alguns amigos a respeito e é muito engraçado o fato de todo criativo querer assinar, né, algum projeto como criativo, mas ninguém quer colocar a mão na massa pra fazer as coisas, né? Claro, dá trabalho. Dá um baita trabalho. Dá muito trabalho. Em relação a vídeo, você vai precisar fazer roteiro, você vai pensar em locação, você vai pensar, tipo, em tudo, ó. Em roupa, você vai pensar como você vai fazer edição, tempo de entrega, etc. Eu acho que é a parte mais aguda, a parte que você precisa ter mais atenção, porque às vezes você não tem realmente outra oportunidade de fazer isso de novo, né? Então, realmente, a execução é algo bem mais complexo. Mas se você for ficar esperando com que tudo perfeito aconteça pra você começar a fazer essas coisas, aí lascou. Aí lascou tudo. Ó, um exemplo disso é o Hermeto Pascoal, por exemplo. Mano, o cara é um multi-instrumentista, tipo assim, deus da música, basicamente. E ele faz as coisas dele com tudo que ele tem ao redor. Ele nunca, na vida dele toda, ele esperou por algo perfeito pra fazer. O maluco fazia música com chaleira, viado. Ele conseguia fazer música muito foda com as coisas que tinham ao redor dele. Tinha até uma entrevista muito braba dele, ele no Bial, se eu não me engano, ele falando que quando ele era criança, ele pegava as coisas que ele tinha ao redor dele ali pra fazer música. Pegava cano pra fazer flauta, ele pegava as coisas que tinham ao redor pra fazer as coisas. E aí, né, foi crescendo, foi desenvolvendo, ele foi se interessando mais e mais por música, quando os dois viraram um só. E aí, ele não precisava ter o melhor instrumento pra fazer com que as coisas acontecessem. Pô, o cara já levou até porco pra estúdio pra gravar as coisas. Pra tirar música de animal, tá ligado? E você aí querendo, tipo, pô, eu quero ter a câmera perfeita, eu quero ter a câmera XPTO pra fazer as coisas, eu preciso ter a lente assim, assim, assado, eu preciso da iluminação assim, beleza, eu preciso, pô, estar num local muito da hora pra mostrar o quanto eu sou foda. Porra, sabe, às vezes você fazendo as coisas com o que você tem é bem mais prático. Você consegue fazer as coisas de uma forma mais exata. Porque é aquilo que você tem, você não deixa tudo no mundo das ideias.
E esses improvisos que você acaba utilizando para pegar as coisas que você tem hoje e fazer com que isso aconteça, que nasça seu projeto, que você faça suas coisas, pode ser o início de uma trajetória muito boa. E eu lembro de estar numa conversa de bar com alguns amigos assim, e a nossa conversa foi do que impede a gente de fazer essas paradas. E meio que todo mundo chegou numa conclusão, assim, todo mundo teve a mesma resposta em específico, que foi o ego. Porque se você for ver uma base criativa hoje, cada um produz para outras pessoas, não produz para si próprio ou pro cliente, etc. E tem vergonha de compartilhar isso, porque pode ter outra pessoa muito melhor do que você que possa ver isso e você fica paralisado. E foi muito engraçado todo mundo admitindo isso, assim, como se fosse uma roda de terapia. E assim, mano, alguém vai fazer uma parada melhor que você, tá ligado? Tipo, tenho certeza que a cada esquina alguém vai ter um atributo melhor do que você. E você pode ter um atributo melhor que as outras pessoas também, em determinado tema. Mas se você ficar sentindo vergonha, porque, tal pessoa vai ver e, pô, meu trabalho talvez não seja tão bom quanto, então não quero mostrar. Cara, não cai nesse preciosismo, porque você vai deixar de fazer muita coisa boa pra você, sabe? Eu não sei o porquê, mas eu acabo pensando como se fosse meio que uma linha de produção, sabe? Porque quando mais você executa, mais você aprimora a sua técnica do que você está fazendo. Vai ficar mais fácil para você fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Então, se você nunca coloca isso em prática, vai ficar praticamente impossível de você ter um resultado bom se você não se arrisca a ser ruim. Teve muita gente que se arriscou a ser ruim, ficou sendo ruim durante muito tempo, e depois desse desenvolvimento, desse aprimoramento, começou a ter coisas boas para mostrar. É normal, pô. Se eu der um carro de Fórmula 1 pra você agora, você vai bater o tempo do Verstappen? Tá ligado? Não tem como, mano. Acho que o meu maior medo é ser o cara que tem potencial de ser conhecido só por conta disso. Porque na teoria, se você colocar na caneta o que significa ter esse potencial, é que no futuro, conforme você vai trabalhando, você vai se desenvolvendo, você se torne real, né? Você não seja só uma potência. E quando alguém fala pra você que você, tem um potencial de fazer um baita vídeo, um baita filme, tem o potencial de ser um ótimo fotógrafo, eu tenho a ligeira impressão que isso acaba pegando mais em ego do que em execução, sabe? Eu acho que o potencial, ele mais prejudica do que ajuda. Sim, mano, porque no fim das contas, esse perfeccionismo de criatividade, sei lá, eu posso estar enganado, mas me parece muito aquele tipo de estagiário, tá ligado? Aquele comunicativo, ele fala bem, ele demonstra muito bem as suas ideias, mas ele não é contratado no final das contas porque ele não entrega. Não entrega o que ele promete. Aí eu volto a dizer, não adianta nada, absolutamente nada você ter boas ideias se você não executar. E pra falar a verdade, isso serve pra todo mundo. Isso serve pra mim também. Sim, porque no final das contas todo mundo é passível a erro, entendeu? Não tô aqui cagando regra à toa, tá ligado? Eu sei que, lá na frente eu posso pisar muito na bola, mas vale a reflexão.